O que é empreender na advocacia? E aqui eu trouxe um conceito, né? 3 frases para a gente conceituar rapidamente, focado sempre no advogado. A gente quer focar no advogado. É claro que o empreendedorismo jurídico vai além da advocacia, né? A gente tem aí um tanto de software jurídico, um tanto de startup voltada para serviços jurídicos para os advogados mesmo, para facilitar a vida dos advogados. Então, empreender no jurídico, focado na advocacia, é realmente ter um modelo de negócio que é o escritório de advocacia. É o escritório de advocacia. Os profissionais do direito ocupam um papel de gestor do seu negócio e buscam lucros através da prestação de serviço. Eu sei que às vezes o cliente acha que a gente não precisa lucrar. Às vezes o cliente fala assim, mas o que custa dar essa informação para a gente? Por que não passar essa informação? Mas é justamente isso, o que a gente tem a ofertar para o nosso cliente é o nosso conhecimento. Por que você quer ou precisa empreender? E aí eu vou contar para vocês como é que foi a minha história, por que eu decidi empreender na advocacia. Porque quando eu abri meu escritório, foi em 2014, eu tinha recém saído da graduação e de imediato eu decidi abrir meu escritório. Hoje, como mentora de muitos advogados, não é o caminho que eu recomendo. Porque sair de um escritório, sair de uma graduação crua, eu tinha feito alguns estágios, mas pouquíssimos estágios, saí dessa graduação e fui abrir o meu próprio escritório. E aí eu acreditei que, enfim, eu acreditei que iria ter muitos clientes. Que ia chover cliente ali. Eu falei, gente, eu tô no mercado imobiliário há tanto tempo, assim que eu abrir meu escritório, todo mundo vai querer me contratar, todo mundo vai querer ser meu cliente. E aí, não foi assim que aconteceu. Eu não consegui os meus primeiros clientes na primeira semana, nem na segunda, mal no primeiro mês. Os clientes que eu consegui nos primeiros meses do meu escritório, eles não eram suficientes, eles não me davam dinheiro suficiente para pagar as contas da manutenção do escritório aberto. Não é brincadeira. Quando a gente vai empreender, a gente precisa ter um plano de negócio. Porque as coisas não são rápidas no direito. Se você decide empreender com uma loja de itens esportivos, você vai ter lá bolas, você vai ter lá halteres, e aí você tem esses produtos para vender. Você teve que fazer um investimento para ter essa mercadoria dentro da tua loja, e assim que vender, você recebe aquele dinheiro. No direito é muito diferente. É muito diferente. Primeiro que é muito difícil você conseguir convencer várias pessoas que elas precisam do seu serviço. Ainda mais quando você vai lá e faz um super nicho, e num começo de carreira. As pessoas no começo não conseguem enxergar e perceber que você não é mais um acadêmico e você agora é um advogado. Então você precisa ajudar a reforçar a memória deles. E assim eu fiz. Decidi que eu ia reforçar a memória das pessoas. Muitos achavam que eu era corretora de imóveis ainda e eu já não era mais corretora. Eu já não tinha mais o meu credenciamento, eu já tinha pedido cancelamento do meu credenciamento antes mesmo de terminar a graduação. Eu comecei numa sala alugada. Eu aluguei um espaço. E aí é importante, eu tinha uma reserva financeira para segurar as pontas por determinado período de tempo. É muito difícil fazer o cálculo de quanto é o tempo que vai demorar para entrar um primeiro honorário. Então tem que fazer um cálculo com uma margem de segurança. E aí, mas voltando à situação de como eu ia conquistar os meus clientes, eu percebi nos primeiros meses da minha advocacia que se eu seguisse o mesmo beabá que todos os outros escritórios da minha cidade seguiam, eu ia demorar muito. E talvez mesmo demorando muito, eu sequer chegaria onde eu queria chegar. E quando eu falo onde que eu queria chegar, eu falo não só de ser reconhecida no mercado como uma advogada que atua naquela área, isso sempre foi muito importante para mim, ter o reconhecimento do meu esforço, do meu conhecimento, da minha expertise na minha área de atuação, como algo que a gente sempre conversa, que é, eu queria ganhar muito dinheiro. Eu não fiz direito, eu não decidi ser advogada para pagar conta. Eu queria ganhar muito dinheiro. E se eu queria ganhar muito dinheiro e eu via poucos advogados ganhando muito dinheiro, significa que se eu fizesse exatamente o que a maioria dos advogados faziam,
eu ia ter os mesmos resultados que eles tinham. E a vida de muitos advogados que eu via de perto não me atraía nem um pouco. Eu falei, bom, se eu quero ganhar muito dinheiro, se esses advogados que eu tô conhecendo e eu tô fazendo a mesma coisa que eles não ganham nada, é evidente, é uma questão matemática e lógica, que eu vou ganhar a mesma coisa que eles e eu vou ter a mesma vida que eles. E aí a gente não vai julgar a vida de ninguém. Porque tem gente que é muito feliz com a vida que tem, e às vezes a gente olha e fala, eu não queria ter essa vida, mas a pessoa é feliz com aquilo, e tá tudo bem. Mas pro que eu queria, eu precisava de muito mais. E aí eu teria que inovar no meu escritório. Eu precisava inovar. E essa inovação veio tanto da parte de eu vou ser muito ultra especialista em mercado imobiliário extrajudicial, nas negociações, nas transações imobiliárias extrajudiciais. Eu vou trabalhar muito uma estratégia para que em pouco tempo eu consiga sair 100% do judiciário. Eu não quero entrar com ação. Eu não acredito que eu vou ganhar dinheiro e eu vou ser bem-sucedida e eu vou ser reconhecida quando eu tiver que resolver o problema dos meus clientes através de um processo judicial. E aí, cada um tem que fazer a sua própria análise. Para mim, não fazia qualquer sentido isso. Então, eu decidi focar no extrajudicial. E aí, eu preciso também de cliente, né? A parte importante, porque ninguém é um bom advogado se não tem cliente. Ninguém consegue ser um bom advogado se não tem pelo menos um cliente. Então, eu precisava conseguir os meus clientes. Eu pensei, como é que eu vou conquistar essas pessoas? Como é que eu vou fazer com que elas realmente entendam que eu posso trazer uma solução? Como é que eu vou inovar nisso? Eu fui atrás do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e pedi para dar uma palestra. Isso eu já falei para vocês na aula passada, do portfólio das palestras. Isso é empreender.